Fala galera do Território MLS, meu nome é Gustavo Demetrio, estamos no ar com mais um Território MLS Entrevista. E você já vê aí na sua tela o nosso convidado especialíssimo de hoje, Daniel Vicente, jogador do Albion San Diego, time da NISA, uma liga crescente no futebol dos Estados Unidos nos últimos anos. Tenho ao meu lado para falar com o Daniel, o Luiz Felipe, comigo também aqui na redação do Território MLS, mas antes do Luiz Felipe fazer a primeira pergunta, eu jogo aqui para o Daniel Vicente. Daniel, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por essa entrevista. É um prazer ter você aqui no Território MLS. Também muito obrigado por esta oportunidade para falar com vocês. E também, não, posso falar agora. Não tá simpático. Muito bem, muito bem. Vai lá, Luiz Felipe, pode fazer a primeira pergunta. Daniel, eu confesso que eu achava que você era de Portugal, né? Pelo seu nome Daniel Vicente e tudo mais. Tipo, você sempre morou nos Estados Unidos? Nasceu aí mesmo? Lá no país? Sim, eu moro no New Jersey, Nova Jersey. E meus pais são de Portugal. Meus avós estão aí, eu vou todos os verões. E meus avós já estão aí, minha família também. Mas meu mãe é de Honduras. Então eu falo os dois. Eu falo espanhol e português. Eu faço uma mistura dos dois. Mas eu posso entender tudo e tudo isso. Eu notei, mas, sim, você falou os teres pra mim. Falou os teres. Ih, eu meteu em espanhol. Eu faço os dois. Ah, sim, entendi. É aquele portunhol que a gente chama, muito bom, Daniel, muito bom. Daniel, eu queria saber de você sobre a sua carreira, né? A sua carreira, você é um cara jovem ainda, um cara que está conseguindo espaço numa liga como a NISA, para o pessoal que está assistindo, né? A NISA seria considerada aí na pirâmide de futebol dos Estados Unidos uma liga emergente, uma liga abaixo somente da USL Championship e da Major League Soccer na pirâmide do futebol nos Estados Unidos. Então, o campeonato está crescendo, está atraindo jogadores, está atraindo novas franquias também. Queria saber como é a sua experiência na carreira, como é que você começou a sua carreira como jogador para chegar agora nesse momento no Albion San Diego. Sim, eu estava jogando no escola do Division 2 aqui em New Jersey. E depois da escola foi o momento do Covid. As coisas estavam muito difíceis para comprar, buscar uma equipa e coisas assim. Eu fui a treinar para os Cosmos e depois meu amigo estava o presidente no Amsterdam. Isso foi uma equipa da NISA. E eu jogava 2 anos aí e depois eu queria sempre jogar mais no outro level, do USL Championship, o MLS é sempre o goal, sabe? E eu jogava 2 anos aí, eu jogava todos os jogos, fui o capitão e foi uma boa coisa para entender o jogo também, a jogar contra jogadores experience. E também agora, eu estava no off-season agora, saiu do equipa no Amsterdam e eu queria jogar outra equipa, eu estava a buscar outra equipa, estava a jogar e foi um tempo mais difícil, 2 meses mais difícil, não sabia o que vai acontecer. E então, a última hora eu fui lá com o Pedro e mandou aqui no San Diego e eu gostava o Mister gostava de mim e falamos juntos e temos a mesma ideia para subir o outro level, para jogar o USL Championship. E agora está a jogar muito bem. Jogava contra o San Diego Loyal outro dia. Perdemos 2-1, mas foi 90 minutos. Foi uma equipa, a primeira equipa agora no USL Championship. E ganhamos outro jogo, outro dia, e vamos fazer bem. Eu quero sempre jogar no USL Championship. Falando sobre o seu jogo agora, tipo, a gente pesquisou muito sobre você antes de fazer a entrevista, e tipo assim, a gente viu em vários recortes assim, que tu joga de zagueiro, de lateral direito, de meia. Foi. Onde é que você joga de verdade, assim? Onde é que você fica mais confortável em atuar em campo, assim? Mano, não sei. Os misters sempre têm diferente coisa para um jogador. E essa foi a coisa comigo. Eu não sabia
o primeiro ano eu estava a jogar todos os jogos lateral direito. E eu gostava muito. Eu fui o jogador versatile, não sei o que dizer em português. Eu sempre fui para cima, também baixo e tudo isso. Eu jogo com muita força e também eu tenho qualidade nos pés para jogar a bola. E agora eu vim aqui e também eu jogava no o 8 e também o 6. Sim. E agora eu fui aqui, o Mister diz, não, tu és central, tu vais jogar central. E eu disse, tá bem, vamos ver. E eu nunca jogava central. Tá gostando da experiência? Não, nunca jogava central e o Ziggy diz, o Mister diz, tu podes jogar central por mim. Agora eu estou a jogar bem, eu gosto muito, mas eu quero um dia para jogar os 6. Eu estou muito confiado nos 6, porque eu gosto de bola, eu quero ter a bola, jogar, começa o jogo, sabe? Entendi. Não sei. Daniel, outra curiosidade que a gente tem aqui no Território MLS é sobre a estrutura que a Nisa tem, sobre a estrutura que o Albion San Diego tem. A gente cobre aqui a Major League Soccer, a USL também, e são estruturas legais também, né? São campeonatos legais. Imagino que a Nisa está se desenvolvendo para chegar num nível parecido também com essas duas ligas, né? Acho que esse é o objetivo da Nisa também. Conta um pouquinho para a gente como é essa estrutura, como é ser um jogador atualmente na Nisa. Sim, o Nisa quer fazer como o USL, como tu dizes. E esta temperatura, o ano, agora é 8 meses. E jogamos 26 jogos, 27 jogos, eu acho. E eu acho que sempre as coisas que não estão bem, mas é só há 3 anos do Liga, entendes? Mas está a fazer muito bem, muito rápido também. E tem jogadores muito bons. Tu vês no Open Cup, foi o Keepers do Nisha ganhou os jogos do USL Championship. O Chattanooga ganhou contra o Memphis. E foi equipas assim, não, o diferença não é muito, é coisa do profissional, organizado, é coisas assim. E também o dinheiro, é coisas assim. Isso é o coisa, mas não é muito coisas, sabe? Eu acho que no 3, 4 anos vais fazer muito bom, sim, o coisas fica o mesmo, também mais equipas, ajuda. Agora só tem 10 equipas, mas com 16 e coisas assim, todas as equipas querem jogar com Nissa, sabes? E há espaço por isso. Entendi. Você comentou há pouco tempo aqui agora na entrevista que vocês perderam, né, pro San Diego Loyal, que é o time que é tratado pelo Lennon Donovan, né? Eu queria te perguntar uma coisa, tipo, qual foi o jogador, assim, ou a figura emblemática, assim, que tu já encontrou, assim, que mais te marcou, assim, no futebol dos Estados Unidos? Neste dia ou tudo? Não, todos, tipo assim, alguém que você conheceu. Nesta off-season, o pre-season, jogámos contra o LA Galaxy, a primeira equipa. Foi um jogo amistoso, mas o Chicharito estava aí no campo, todos os jogadores estavam aí no campo, mas eu acho que esse foi o momento, os jogadores mais bons, sabe? Entendi. Não foi um jogo real one, verdade, mas foi um jogo amistoso. Entendi. Daniel, uma curiosidade, né, sobre o Donovan. O Donovan é um técnico, né, do San Diego Loyal, que vocês enfrentaram na USL, na US Open Cup, né, a Copa dos Estados Unidos. Como é que foi a atenção com ele? Porque ele é um dos caras de maior relevância, né, no futebol dos Estados Unidos, né? Enfrentar uma equipe treinada por ele, eu acho que é sempre uma situação diferente, né? Aquele jogo que dá aquele friozinho na barriga. Sim, não, eu sabia entrar no jogo, todas os jogos hoje, toda a gente vai ver o jogo, porque o Landon Donovan era o mister do Loyal, mas quando eu estava jogando no jogo, eu nunca pensei nisso, eu estava a pensar o jogo, os jogadores, eu sempre jogo o jogo. Sim, os jogadores são. Eu estava a jogar contra o Ronaldo, eu estava a jogar contra os jogadores do Nissa. Eu sempre jogo na mesma coisa, sabes? E depois do jogo foi outra coisa.
eu miro o Landon Donovan e digo, o Landon Donovan está aqui, mas tu sabes, foi uma primeira equipa do USL agora. Eu acho que só perdeu um jogo. Foi um bom jogo. E nossa equipa estava aí. Perdemos 2-1 e foi o último minuto. E eu acho que o Landon Donovan agora tem muito respeito. O Albion e todas as equipes têm. Está a ver que a nossa equipa joga bem, sabes? Entendi. Fazer uma pergunta para ele, Guga? Você tem? Mais uma pergunta aqui, você faz outra daqui a pouco, porque eu já embalo aqui dois sobre o mesmo assunto seguido, Luiz, que é sobre ainda a US Open Cup, a Copa dos Estados Unidos, Daniel, porque você falou muito desse enfrentamento entre um time da ANISA contra um time da USL Championship. Como é que você percebeu na partida? Foi um jogo equilibrado? Foi um jogo que vocês conseguiram entre vocês ali? Dá pra gente ganhar, eles são de uma divisão superior, entre aspas, mas mesmo assim a gente tá jogando bem, a gente pode ir lá e pode vencê-los. Vocês saíram da partida com essa percepção? Sim, eu digo agora, eu estava a falar com o meu equipa, eu estava a dizer, são jogadores, nada mais. São mesmo, estamos no campo agora. Sim, este aqui, eu digo onde? Sim, é Messi, sim, um jogador de Nice, sim, nada. Vamos jogar assim, o duro, vamos deixar o marco aí e nada. Podemos ganhar este jogo. É futebol, é o Copa, tu já sabes, Sim. tudo pode acontecer aí. Entendi. Só fazer agora uma pergunta mais pessoal, né? Você falou que começou a jogar futebol lá no colégio, né? Tipo, antes da pandemia, foi difícil esse período, mas como é que foi que você começou, tipo assim, a querer jogar futebol? Tipo, o que te levou a virar jogador de futebol, né? O que te levou a isso, né? Eu acho que foi a culpa do meu pai. Eu comecei quando eu tinha 5 anos, eu acho. Jogava na equipa do meu town. E depois eu estava a jogar muitos deportivos também. Estava a jogar beisebol e coisas assim. E foi uma dia, eu acho que eu tinha 7 anos, uma coisa assim. Meu pai diz, opa, tu tens só para fazer uma coisa, não podes fazer 5 esportes. Eu estou a ficar maluco. Depois tu vais o futebol, tu vais a beisebol, tu vais a tudo. E depois, não sei, eu gostava de ver o Ronaldo também, muito, no Mundial. E do meu quarto, essa equipa de Portugal também, o Brasil, eu gostava muito. E também eu gosto muito do Manchester United, o Benfica, e os jogadores assim, eu gostava muito e eu acho que isso foi o coisa. Eu nunca queria, enquanto eu adoro, meus amigos todos jogavam a bola. E fomos depois da escola jogar a bola. Depois da escola não jogámos o videogames, nada assim. Sempre a bola. E essa foi a coisa, eu acho. Eu ri aqui junto com o Gustavo, porque antes de você entrar aqui na entrevista, a gente pensou, bora perguntar para ele quanto ele torce em Portugal? Só que a gente já falou que é o Benfica, praticamente. Benfica. Muito bom, muito bom. Muito bom, Daniel. E aproveitando, né, que você falou sobre Ronaldo, sobre o Manchester United, sobre jogadores e clubes assim, além do Ronaldo, qual sua grande referência dentro do futebol, né? Quais aqueles jogadores que você olha e se inspira e quer criar uma carreira parecida com a deles? Pois. Eu tinha muito. Eu gostava muito do Zidane e o Ronaldinho também, porque eu sempre jogava feliz, sabes? Sem pressão, nada. E sempre queria fazer isso. Jogava com calma, como Zidane. Nunca tinha pressão, sempre com calma. E Ronaldinho sempre estava feliz. E eu gostava do jogo muito. Eu sempre queria fazer isso. E eu adoro o Ronaldo também e o Messi também, porque está no level top por muitos anos.
E estas são os coisas que tu sempre fazes as coisas direito, sabe? E assim, eu quero sempre fazer assim, mas não sei. Tudo bem. E para a gente já ir para o encerramento aqui, Daniel, o que é que você pretende agora para o futuro da sua carreira? Você está jogando no Albion San Diego. O que é que você pensa que você pode alcançar na sua carreira? O que é que você pensa nos objetivos que você pode alcançar a partir daqui, jogando essa temporada na Nisa pelo Albion San Diego? Pois, esta temporada eu quero ganhar esta coisa toda. Eu quero levantar a taça depois da temporada. E depois, individual, eu quero sempre jogar mais outro level, sabes? Eu quero jogar no USL Championship em 2023 e eu sempre jogar muito de bola e sempre fica o maior, sabes? Mas assim, esta temporada teremos de ganhar esta coisa toda. Entendi. Muito bom, muito bom. E enquanto o Daniel jogar, o Território MLS estará lá cobrindo as partidas do Daniel pelo time que for, certamente. Daniel, agradeço a você pela entrevista, foi um prazer te conhecer, um prazer poder falar com você aqui no Território MLS. Agradeço também ao Luiz Felipe pela participação aqui. Quando quiser voltar, Daniel, pode se sentir confortável, que a gente está com as portas abertas. Muito obrigado, Daniel. Tá, mas muito obrigado, gente. Daniel é bonitão, inclusive. Queria só falar isso, hein? Então, eu concordo, Luciano, concordo. E agora, encerrando aqui a entrevista, não se esqueça, pessoal que está assistindo aí a nossa conversa com o Daniel Vicente. Entrem no nosso site, @Território MLS nas redes sociais, e o nosso site, territoriomls.com. Territoriomls.com, nosso site, e as redes sociais, @TerritórioMLS, que lá você tem a cobertura não só da NISA, não só da USL Championship, mas também da Major League Soccer, CONCACAF Champions League e muito mais. Voltamos logo menos com mais uma entrevista aqui no TMLS Entrevista. Tchau, tchau.